gentileza, abra a tua Bíblia comigo, nos Salmos 121. Que noite poderosa, que canção poderosa, que oportunidade que temos hoje de expressar nossa gratidão, mas também dizer a Ele que nós entregamos tudo que temos, tudo que somos a Jesus. Você pode dizer um glória a Deus esta noite? Salmo 121, versículo de número 1, versículo de número 2. Se você não encontrar, está no telão, você pode ler comigo. Você que está em casa acompanhando, tá, o texto também está aí na sua tela. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos declarar isso junto esta noite? Vamos lá? Elevo, de onde vem o meu socorro? O meu socorro que fez o céu. Agora eu queria que você soltasse a tua voz comigo. Vamos fazer isso bem bonito esta noite. Vamos declarar esse salmo. Vamos lá, todos juntos. Elevo, de onde vem o meu socorro? O meu socorro que fez o céu e a terra. Pai, te damos graça nesta noite, porque Tu és o socorro que precisamos. Te entregamos tudo e sabemos que o Senhor também é aquele que tem nos entregado tudo. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente. Esta noite eu peço ao Senhor, continue, Pai, falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, hoje e para sempre. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, o Salmo 121 mostra para nós, mostra para mim e para você, que nós temos um socorro, e que o nosso socorro não vem de pessoas, não vem dos montes, mas o nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. E esta noite eu quero lembrar isso a você, porque o Salmo 121, ele traz para nós, quando o salmista está dizendo assim: olha, eu levo os meus olhos aos montes, eu levo os meus olhos para os altos montes, mas ele confessa assim: olha, acima dos altos montes está o Senhor, que é o meu socorro. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus essa noite? Vou pedir um diácono, se puder baixar só um pouquinho esse climatizador aqui, só um pouquinho, só para tirar o barulho, pouquinha coisa. Então olha que coisa interessante, irmãos. O salmista no Salmo 121, ele está dizendo que o socorro que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, o socorro do qual eu e você precisamos, e a gente sabe que no decorrer da nossa caminhada, nós sempre vamos precisar de um socorro. E o salmista está dizendo que o socorro que eu e você precisamos, ele vem de uma origem certa. Que o socorro que eu e você precisamos, seja hoje, seja amanhã, que o socorro que nós já precisamos em algum momento da nossa vida, esse socorro veio, porque esse socorro vem de Deus. Você concorda? Diz um glória a Deus comigo essa noite. E eu queria convidar você a ler comigo Lucas capítulo 10, o versículo de número 30. Lucas capítulo 10, o versículo de número 30, assim que você encontrar, diz um glória a Deus. Lucas capítulo 10, o versículo de número 30, eu quero ler esse texto com você. Lucas 10, o versículo de número 30, quantos encontraram, digam glória a Deus. Esta noite eu vou pregar sobre o tema: não
acumule frustrações. Qual é o tema dessa noite? Não acumule frustrações. Então a primeira coisa está no Salmo 121, que diz que o nosso socorro vem de Deus, vem do Senhor. Agora Lucas capítulo 10, versículo de número 30, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Versículo de número 33. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou, pois, 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Jesus aqui, ele está contando uma parábola. E na parábola que Jesus conta, nós podemos aprender algumas verdades nessa parábola. Jesus está contando que um homem sai em viagem, ele sai de Jericó, ele sai de Jerusalém, ele vai para Jericó. E no meio do caminho, este homem é assaltado. Alguém vem, toma tudo que ele tem, agride o homem e deixa ele meio morto no caminho. Jesus então conta dizendo que, após esse fato, vem descendo um levita, ou melhor, vem descendo um sacerdote. E quando esse sacerdote passa por aquele homem, olha para o homem que está caído, não se importa e vai embora. Jesus diz que vem uma segunda pessoa, um levita, e o levita passa pelo mesmo caminho, vê um homem deitado, meio morto, não se importa e vai embora. Jesus diz então que vem uma terceira pessoa, um samaritano, e quando o samaritano olha e vê aquele homem que estava meio morto no chão, aquele samaritano para, aquele samaritano coloca azeite na ferida daquele moço, aquele samaritano pega o moço que está caído, coloca no seu animal, leva para uma estalagem, como se fosse um hotel, coloca ele ali e paga a hospedagem daquele homem. Jesus está contando essa parábola, e nesta parábola nós podemos aprender algumas verdades. Dentre elas, nós podemos aprender que nós, a exemplo do homem samaritano, precisamos ter compaixão de quem está à beira do caminho. Jesus, de alguma forma, está nos ensinando que a gente precisa ter compaixão do próximo, compaixão por aquele que caiu, compaixão por aquele que está passando por um momento de luta, compaixão por aquele que está passando por um momento de perda. Jesus está trazendo essa verdade para nós, e ele ainda diz no final: quem é que teve misericórdia? Claro que foi o samaritano, porque o samaritano fez alguma coisa. Então a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que eu e você, ao longo do nosso caminho, nós podemos ser um bom samaritano na vida de alguém. O que eu aprendo nesse texto é que eu e você temos a oportunidade de fazer o mesmo que aquele homem fez. Tanto é que Jesus diz no final: olha, vai e faz o mesmo, ou seja, ajude a quem está à beira do caminho. Quem entendeu até aqui, diz um glória a Deus nessa noite. Então diz comigo: eu posso ser, diz com vontade, eu posso ser um bom samaritano na vida do próximo. Mas não é disso que eu vim pregar. Eu quero pensar com você uma situação, irmãos. Quero ver com você uma outra questão nessa parábola. Algo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração esta semana. Eu queria pensar esta noite com você
sobre as frustrações daquele viajante, sobre as frustrações daquele homem que estava caído, sobre as frustrações do homem que estava à beira do caminho. A Bíblia diz que nesta viagem, que ele sai de Jerusalém e vai para Jericó, como eu já disse, ele sofre o assalto, ele é maltratado e ele é deixado à beira do caminho. 3 pessoas passam, como eu já disse, passa o sacerdote, passa o levita, passa o samaritano. Sacerdote e levita não fizeram nada. E é interessante porque a forma que Jesus conta esta parábola me leva a crer que o viajante possivelmente era um judeu, que está saindo de Jericó, e está saindo de Jerusalém indo para Jericó. Por que me leva a crer que é um judeu? Pela expectativa que havia de que o sacerdote fizesse alguma coisa, pela expectativa que havia de que o levita fizesse alguma coisa por ele também. Então olha que coisa interessante, esse homem que está caído, ele tem uma expectativa, ou a forma que Jesus conta, deixa claro que havia uma expectativa de uma ação do sacerdote, que havia uma expectativa de ação do levita, porém nem o sacerdote nem o levita fizeram nada por aquele homem, a não ser aquele samaritano. Então após todo o acontecimento, após tudo aquilo que aquele homem sofreu, aquele homem viajante, quando ele está abandonado no chão, precisando de ajuda, nós podemos contextualizar uma coisa, que o sofrimento que aquele homem viveu, as perdas que aquele homem viveu, e quando ele foi assaltado, a gente pode comparar isso com algumas perdas que nós enfrentamos na nossa vida. Quantas vezes nós estamos numa jornada da vida, e sofremos perdas, sofremos ataques espirituais, sofremos ataques por pessoas. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos problemas parecidos como aquele homem enfrenta? Eu posso olhar para aquele homem que está caído no chão, que sofreu prejuízos, que sofreu perdas. Ele quem sabe tinha expectativa de que alguém pudesse ajudá-lo, mas ninguém faz nada, nem o sacerdote nem o levita fizeram nada. E quando eu olho para este homem deitado no caminho, eu fico pensando, às vezes que eu e você também já sofremos perdas, às vezes que eu e você também já sofremos problemas sérios, problemas que nos deixaram como se nós tivéssemos caído, meio mortos no chão. Eu também fico pensando nesse homem, quando a Bíblia diz que ele está caído no caminho meio morto, eu fico pensando às vezes, que quem sabe você ou alguém que nós conhecemos, que caiu no pecado, alguém que no meio da caminhada, sofreu alguma tentação, abriu mão do Evangelho, se esfriou, está, quem sabe como que desviado, parado no meio do caminho, esquecido no meio do caminho. Esse texto me faz pensar também, às vezes, que eu e você precisávamos de ajuda, mas parece que nós somos esquecidos. Agora, olha que coisa, esse homem caído, esse homem com as perdas que sofreu, a Bíblia diz que passa o sacerdote, passa o levita, ninguém faz nada, até que Deus levanta uma pessoa inesperada. Deus vai levantar quem? Um samaritano. Deus vai usar um samaritano para ajudar o homem que estava caído. Um inesperado. Por que inesperado? Porque esse texto me faz acreditar que o homem que está caído é judeu. E era mais provável que um outro judeu o ajudasse. Era mais provável que o sacerdote fizesse alguma coisa, até pela função sacerdotal. Era mais provável que o levita fizesse alguma coisa por aquele homem, mas não fizeram. Então olha que coisa interessante, Deus vai levantar um homem inesperado para sarar as feridas daquele que está caído. Deus vai levantar um samaritano, um homem inesperado, que pega aquele homem que está caído, põe no seu animal, leva para uma hospedaria e paga a conta. Ou seja, aquele judeu caído poderia esperar a ajuda de quem? Aquele judeu, quem sabe antes de cair, talvez se alguém perguntasse para ele, se você cair na estrada, quem é que vai te ajudar? Talvez ele diria, certamente um sacerdote, certamente um levita, alguém de Jerusalém vai me ajudar.
Talvez essa era a expectativa daquele homem, mas ao invés disso, ao invés do levita, ao invés do sacerdote que não fizeram nada, Deus levantou um samaritano, um improvável, para ajudar aquele homem. Se você lembra de quando Jesus passa por Samaria e ele está conversando com a mulher samaritana, a Bíblia diz que ela achou aquilo inédito, porque os judeus não conversavam com os, me ajuda a pregar, com os samaritanos. Eles não conversavam com os samaritanos. Havia uma briga, podemos dizer, uma rincha entre os judeus e os samaritanos. Então o samaritano é o mais improvável a ajudar aquele homem. E isso me faz pensar umas coisas, irmãos. Isso me faz pensar nas inúmeras vezes que nós precisávamos de ajuda e quem a gente mais esperava simplesmente não fizeram nada. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando às vezes que a gente estava passando por um momento tão difícil e toda a nossa expectativa em cima de alguém que poderia fazer algo por nós, poderia nos ajudar, ela é frustrada, porque quem podia fazer alguma coisa, não fez. Me ajuda a pregar, não fez nada. Quem é que podia ajudar? O sacerdote, o levita, mas eles não fizeram nada. Então qual é o foco da minha mensagem essa noite? O foco da minha mensagem está nesse texto aqui, neste momento. A expectativa no meio de uma frustração em cima de alguém que pode ajudar, mas aquela pessoa não ajuda. O samaritano pega aquele homem caído, leva ele, coloca ele numa hospedaria, paga a conta. Penso eu, que aquele homem quando chega na hospedaria, levado por um samaritano, quase que desacordado, ferido, quando ele dorme um pouco, quando ele recobra as forças, o ânimo, quando ele cai em si dentro daquela hospedaria, eu fico pensando comigo, que quando aquele homem olha e percebe que ele está numa hospedaria, que percebe que ele foi ajudado, que percebe que ele foi cuidado, que percebe que ele está agora naquele lugar, aquele homem tem duas opções, e são as mesmas opções que eu e você temos, e sempre teremos ao longo da vida. Aquele homem tem duas opções. Primeiro, ele podia olhar para suas feridas com azeite, ele podia perceber que estava numa estalagem, ele sabia que um samaritano levou ele ali. Primeira opção que ele tem, agradecer a Deus, porque um samaritano me ajuda a pregar. Primeira opção que ele tem é agradecer a Deus, porque um samaritano o ajudou. Segunda opção que aquele homem tem, ao invés de agradecer a Deus, porque o samaritano o ajudou, precisa trocar? A segunda opção que aquele homem tem é de, ao invés de agradecer a Deus pelo samaritano que o ajudou, aquele homem podia juntar uma frustração e ficar remoendo dentro de si, decepcionado, porque ele caiu, passou um levita, não fez nada, passou um sacerdote, não fez nada. Aquele homem, dentro agora daquela estalagem, quando ele cai em si, ele tem essas duas opções. Ou ele vai agradecer a Deus porque o samaritano inesperado fez, ou ele vai ficar ali pensando, poxa vida, no dia que eu caí, o sacerdote passou, o dia que eu caí, o levita passou. Talvez o homem pudesse pensar assim, eu estive no último culto, eles passaram, eles me conheciam, não fizeram nada por mim. Aquele homem podia ficar remoendo porque o levita e o sacerdote não o ajudaram. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se aquele homem caído simplesmente agradece a Deus, porque Deus mandou um samaritano para ele, ele simplesmente levantaria daquela hospedagem e continuaria a sua vida. Mas se ele fica lamentando e remoendo, por que o sacerdote não fez nada? Por que o levita não fez nada? Ele juntaria duas frustrações. Ele ia somar a frustração da perda, porque ele foi roubado,
E ele iria somar a frustração de que o sacerdote e o levita não fizeram nada por ele. Quem está me entendendo até aqui? Você consegue perceber isso essa noite? Você consegue perceber algo interessante nesse texto? Eu estou pregando isso essa noite, porque alguns de nós vamos somando frustrações ao decorrer da nossa vida. Alguns de nós vamos somando as frustrações. A gente tem a frustração às vezes da perda, às vezes a gente tem a frustração de uma notícia ruim do médico, às vezes a gente está passando por uma luta que é a enfermidade, a frustração da dor, da enfermidade que você está passando. Às vezes você tem a frustração porque está passando por um problema no casamento, porque está passando por um problema financeiro. Às vezes você tem a frustração porque está passando por uma luta muito difícil, muito complicada. Mas além dessa luta, o que muitos de nós fazemos? Nós somamos ao sofrimento dessa luta um questionamento. Por que fulano de tal, que podia me ajudar, não está fazendo nada? Então começa uma soma de problemas. O problema que eu passei, ou o problema que eu estou passando, mais a expectativa frustrada de que alguém que podia me ajudar, não me ajudou. Então escuta isso. Eu quero te falar uma coisa essa noite para você e para mim. Pare de juntar duas decepções na sua vida. Para de juntar a decepção da dor, a decepção da perda, mais a decepção fruto do questionamento. Por que aquela pessoa não me ajudou? Por que meu pai não me ajudou? Por que minha mãe não me ajudou? Por que minha esposa não fez nada? Irmãos, já basta a dor da perda, já basta a dor do problema. A gente não precisa agora somar a decepção de alguém que deveria ter ajudado, mas não ajudou, de alguém que deveria ter feito, mas não fez. Eu atendo pessoas aqui no gabinete pastoral ao longo desses anos. E quantas vezes eu encontro pessoas, eu atendo pessoas que estão extremamente decepcionadas. Porque ao invés do levita ajudar, ao invés do sacerdote ajudar, foi um samaritano que ajudou. E quem é o levita e o sacerdote? Às vezes o levita e o sacerdote é o marido, a esposa, o pai, a mãe, é o melhor amigo, é o vizinho, é o líder espiritual, é o pastor, é o líder da célula, é alguém que a pessoa tem aquela expectativa. E ao longo da minha caminhada eu tenho percebido como que alguns de nós vamos somando essas frustrações. A frustração do problema que aconteceu, mais aquela frustração da decepção. Por quê, pastor? Por que aquela pessoa que podia fazer alguma coisa não fez? Eu tinha esperança que o levita fizesse algo. Eu tinha esperança que o sacerdote fizesse algo. Mas eles não fizeram. Foi um samaritano que fez. Se aquele homem começa a remoer esse questionamento, ele nunca iria dar valor ao que o samaritano fez. Ele não daria valor ao que aconteceu. E às vezes a gente vai encontrando pessoas que vão dizendo assim: pastor, no pior dia da minha vida, minha esposa não fez nada. No dia que eu recebi a pior notícia, minha esposa não fez nada. Foi minha mãe que me ajudou. Minha mãe que falou alguma coisa comigo. Pastor, quando eu passei os dias mais difíceis, estava doente, meu marido não falou nada. Meu marido não fez nada. Quem fez foi meu pai. Quem fez foi minha amiga do trabalho. Quem fez foi o meu tio, minha tia. Quem fez foi alguém lá da igreja. Pastor, eu sou parte do grupo tal da igreja, eu sou parte dos diáconos. E no dia que eu estava mais passando luta, mais triste, nenhum diácono me ligou. Mas eu sou do diácono, tem 10 anos. Nenhum diácono me ligou. Estou tão decepcionado. Nenhum diácono me ligou. Sabe quem me ligou, pastor? Quem me ligou foi o irmão lá da intercessão. Foi o irmão lá da intercessão que fez alguma coisa. Estou tão decepcionada porque os diáconos não fizeram. A gente vai criando essas coisas que vai somando
frustrações, vão somando frustrações. Pastor, no pior dia da minha vida, o meu melhor amigo passou por mim e nem perguntou como eu estava. Sabe quem é que me perguntou? Foi uma pessoa que eu nem dou bola. Foi uma pessoa que eu nem conheço direito. Foi ela que me perguntou como é que eu estava. Foi ela que me ofereceu ajuda, mas o meu melhor amigo nem ligou. Pastor, eu fiquei doente. O meu líder nem procurou saber. Foi um irmão lá da igreja que me perguntou. O irmão nem líder é. O irmão nem no altar sobe. O irmão nem no altar faz. Mas o irmão foi na igreja tem pouco tempo. Foi ele que se preocupou comigo. Eu estou tão frustrada. Estou tão frustrado. Porque quem deveria fazer não fez. O que é isso? A gente está somando frustrações. A pessoa já superou a dor da perda. A pessoa já superou aquele momento difícil. A pessoa já superou aquela dor que aconteceu há um mês atrás. Ela já superou aquele problema que ela viveu há um ano atrás. Mas ainda está agarrada com a dor do questionamento. Pastor, 6 meses atrás eu estava mal. E no dia que eu estava mal, ninguém fez nada, meu marido não falou um A. Sabe quem foi? Foi minha mãe que me ligou, pastor. E aí eu levantei e fiquei animada. 6 meses atrás, estou tão frustrada, porque naquela época ele não falou nada. Ou seja, a pessoa viveu a dor da perda 6 meses atrás. Deus levantou um samaritano, já passou a dor, mas tem 6 meses carregando a dor de uma frustração. Por quê? Porque o sacerdote não falou nada, porque o levita não fez nada. Deus usou foi um samaritano. Quem está me entendendo até aqui? Digam glória a Deus comigo. Eu vim falar uma coisa para você, irmãos. Não importa quem te ajudou. Não importa quem deu a palavra para você. Não importa quem estendeu a mão. Não importa quem deu uma palavra de ânimo ao teu coração. Não importa quem é que ligou. Não importa quem é quem fez. Se a ajuda chegou para você, é porque Deus enviou. O salmista está dizendo assim: eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E ele diz: o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista está dizendo o seguinte: olha, a expectativa que eu tenho de socorro, de ajuda, vem de Deus. Então, minha amada igreja, eu quero essa noite mudar a sua expectativa de ajuda. Quando eu leio a parábola do bom samaritano, eu entendo que eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso fazer de tudo para ajudar o Samuel. Mas se o Samuel não me ajudar, e foi o Mateus que me ajudar, por mais que eu tinha expectativa que era o Samuel, mas se Deus usou o Mateus, eu preciso entender que se Deus usou o Mateus, é porque a ajuda não veio especificamente do Mateus, a ajuda veio de Deus para a minha vida. E o Mateus foi o instrumento que Deus está usando para ser o bom samaritano na minha vida. Tem um crente aqui comigo essa noite? Sabe o que eu quero que você entenda essa noite? Todas as vezes que você teve um momento, que você caiu, que você passou por dores, como passou aquele homem no caminho, Deus sempre colocou um bom samaritano no seu caminho. Sim ou não? Sempre. Sempre vai haver o bom samaritano. O levita furou. O sacerdote furou. Errou. Estou dizendo que eles estavam certos? Não, eles estavam errados. Eles tinham que ter feito alguma coisa? Tinham que ter feito, mas eles furaram. Às vezes a pessoa que a gente coloca tanta expectativa que vai fazer aula, ela não faz, porque ela é ser humano. Você já parou para pensar que a pessoa na qual você coloca maior expectativa é um ser humano também? Pode falhar também, pode esquecer também, pode estar com outro problema também, pode estar passando por uma luta também, pode estar passando por uma crise emocional também, mas a gente só olha assim, ele não fez nada por mim, mas do outro lado é um ser humano, e se ele não fez, o outro fez, o outro é o bom samaritano. Por quê? Porque o homem falha,
o homem esquece, o homem promete e não cumpre, mas o Deus que você serve é um Deus que não falha. Você está comigo essa noite? O salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Então eu queria que essa noite, eu e você, pudéssemos parar de somar frustrações na nossa caminhada. A gente vai descobrindo muito marido frustrado com a esposa, porque lá atrás, ela não deu uma palavra, não estendeu a mão. Porque lá atrás o marido não estendeu a mão. Porque lá atrás o pai e a mãe não estendeu a mão. Quantas vezes nós encontramos adultos frustrados com os pais, porque trazem consigo: olha, pastor, porque lá atrás, no pior dia da minha vida, meu pai não fez nada. Foi fulano que me ajudou. Se seu pai não fez nada, teu pai terreno, o teu pai celeste fez tudo. Levantou um bom samaritano que te estendeu a mão. Mas qual é o problema? Você vem trazendo o seu pai até hoje. Você está trazendo a frustração até hoje, porque vai somando frustrações. E essa frustração de que ele tinha que ter feito alguma coisa para mim, não fez nada. Ele que tinha que ter feito. Essa frustração vai durar o resto da vida. Enquanto você não resolver isso, essa frustração vai te acompanhar. Já passou, já resolveu, mas a frustração em cima de alguém, expectativa frustrada, vai te acompanhar por anos. Mas eu quero crer no nome de Jesus, que se isso é uma realidade na tua vida, essa frustração vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Tem um crente comigo que pode dizer um glória a Deus aqui, bem forte. Se você olha comigo em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 18, para a gente fechar essa mensagem. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 18. Quando você encontrar, você diz amém. Tem um mistério aqui hoje, né, irmãos? Tem, não tem? Então, tem um mistério aí. Vamos lá, 1 Reis 19, 18. Quem encontrou diz amém. Olha o que diz. 1 Reis 19, 18. Antes de ler, olha para mim por gentileza. 1 Reis 19, 18. Deus vai falar uma coisa para Elias. Deus vai fazer uma confissão para Elias. Deus vai fazer o quê? Uma confissão para Elias. Elias está na caverna. Já passou toda aquela luta. Ele viu 3 anos e meio de seca. Foi sustentado por corvo, por uma viúva. Subiu no monte. Orou, Deus mandou fogo, mas depois Jezabel fez uma ameaça. Ele entrou para dentro da caverna, com medo. E quando Deus está restaurando Elias, Elias pensava que só tinha ele fiel, que só havia sobrado ele íntegro. Mas aí Deus vai fazer uma confissão para Elias e diz assim no versículo de número 18. Quem encontrou diz amém. E Deus diz assim: também deixei ficar em Israel quantas pessoas? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Depois de Elias passar tanta luta e pensando que ele estava sozinho, no final Deus vai dizer para ele: Elias, tinha mais quantas pessoas? 7.000 fiéis igual a você. Tem mais 7.000, Elias. Agora pensa, Elias escuta isso e continua. Mas essa declaração, quando Deus está dizendo, Elias tinha mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e não beijaram a Baal. Quando Deus disse isso para Elias, imagine, irmãos, se Elias começa a questionar a Deus, ou se Elias começa a questionar a si mesmo, e se Elias começasse a pensar assim: poxa vida, peraí, tinha mais 7.000 fiéis, e nos dias mais difíceis da minha vida, foi pássaro que me deu de comer? Por que ninguém fez nada? Por que esses 7.000 nunca me procuraram? Não é possível que um dos 7.000 são fiéis.
Eu estou lutando aqui, por que nenhum dos 7.000 me procurou para me dar pão, para me dar água? Eu tive que comer o que animais traziam para mim, o que pássaros traziam para mim. Eu tinha que comer o que os corvos traziam para mim. Imagine se Elias começa a questionar isso. Não é possível, Deus, que ninguém quis ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu tive que ser sustentado por pássaro e depois tive que ser sustentado por uma viúva que não tinha nada. Você quer ver um outro detalhe? Em 1 Reis capítulo 18 fala sobre um homem chamado Obadias. Como é que é o nome dele? Obadias. E o que acontece, irmãos? A Bíblia fala que esse homem, ele era mordomo no palácio do rei Acabe. E esse homem chamado Obadias, olha o que ele fez. 1 Reis 18, versículo 4. Acho que é melhor o barulho do que desligar. Confere com eles. 1 Reis 18, versículo de número 4. Diz assim, quem encontrou diz amém. Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou quantos profetas? Quantos profetas? 100, de 50 em 50, os escondeu numa cova e fez o que, gente? Sustentou eles com o quê? Pão e água. Elias estava nesse grupo? Sim ou não? Não. Imagina comigo, Elias questionando, porque logo depois Elias vai encontrar com esse homem chamado Obadias. Imagina Elias questionando: Obadias, você era o mordomo do rei Acabe. Obadias, você fez uma lista de 100 profetas. Você ajudou 100 profetas. Por que você não me ajudou? Obadias, por que você não me sustentou? Enquanto você sustentava 100 homens, 100 profetas com pão e água, eu era alimentado por pássaros. Deus teve que usar pássaros para me ajudar. Imagina Elias questionando isso. Ele ia somar uma frustração no seu coração. Ele iria trazer consigo agora a frustração. Ninguém quis me ajudar. Ele ia trazer uma frustração. Obadias não me considera. Obadias deu comida para 100 profetas. Eu também sou profeta. Por que ele não me chamou? Por que não pôs eu na lista? Se Elias começa a questionar isso, imagina, irmãos, ele carregaria mais uma frustração. Mas é uma coisa interessante. Elias não estava na lista de Obadias, mas Elias estava na lista de Deus. Elias estava na lista de Deus. Então o que a gente precisa entender essa noite? Talvez eu e você não estamos na lista de alguém próximo de você. Talvez eu e você não estávamos na lista de alguém próximo de nós, que quando foi ajudar, ajudou outros, mas não te ajudou. Talvez você não estava na lista daquela pessoa que você imaginava que estaria, mas eu vim te lembrar que você sempre esteve na lista de Deus. Os profetas sustentados por Obadias comiam pão e água. Comiam o quê? Pão e água. Mas o profeta que não estava na lista de Obadias, que foi sustentado por pássaro, comia, sabe o quê? Pão com carne. Você não entendeu? Da lista de Obadias, pão e água. O que foi sustentado por pássaro, o que, gente? Pão com carne. O que você prefere? O que você prefere? Pão com carne ou pão seco? Pão com carne. Ou seja, olha que coisa interessante. O profeta sustentado pela viúva comia bolo e água e ainda tinha casa para morar. Mas se ele fica questionando, por que Obadias não me chamou? Ah, mas por que Obadias não me levou também? Por que eu sou pior do que os outros? Não, é porque para Elias, Deus queria usar um corvo. Para aquele homem que cai no meio do caminho, Deus queria usar um bom samaritano. Na tua vida, Deus também quis usar um bom samaritano em algum momento. Na tua vida, em algum momento, talvez Deus usou um corvo, ou seja, Deus usou alguém que era improvável na sua lista. Deus usou alguém que você nunca esperava, não imaginava, mas foi essa pessoa que Deus usou para abrir uma porta para você. Foi essa pessoa que Deus usou para te ajudar, para te abençoar, para te emprestar um dinheiro, para estender a mão, para te dar
uma palavra de ânimo para levantar você, para te colocar de pé, para te visitar no hospital, para te ajudar a trocar de roupa, para te ajudar a conseguir um remédio, para te ajudar a conseguir uma vaga de emprego. Não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi Obadias, mas Deus sempre usa os céus. Você entende isso, irmãos? Então eu quero fechar minha mensagem essa noite, convidando você a liberar algumas pessoas do seu coração. Liberar algumas pessoas que talvez estão presas no seu coração. Eu queria essa noite convidar você para apagar algumas perguntas que estão dentro do seu coração. Perguntas como: por que meu pai não me ajudou? Não importa mais o porquê ele não ajudou. Importa saber, Deus levantou alguém para te ajudar. Deus levantou alguém para te sustentar. Sabe, essa noite preciso de você lembrar. Quero que você lembre comigo. Alguém já te ajudou nessa caminhada? Sim ou não? Quando você mais precisava, apareceu alguém? Deixa eu ver, apareceu ou não apareceu, gente? Talvez não era o que você queria, mas apareceu ou não apareceu? Apareceu ou não apareceu, igreja? Apareceu ou não apareceu, igreja? Apareceu. Eu já vi gente sair da igreja, porque ele fazia parte de um grupo da igreja, ficou doente, ninguém do grupo fez nada, mas vários outros grupos fizeram muita coisa. Mas a pessoa fez o quê? Além da frustração, da dor, colocou no coração a frustração, porque tinha uma expectativa naquele grupo, aquele grupo não fez, mas outros grupos fizeram. O que todos os outros fizeram, não vale. A pessoa não levou em consideração, só levou em consideração o que o grupo que ela queria não fez. Quando a gente faz assim, nossos olhos se fecham, a gente carrega uma frustração, e nós vamos tomar decisões piores. Eu e você precisamos entender uma coisa, aqui na igreja, nós precisamos ajudar uns aos outros. Tudo que depender de você, faça, mas lembre de uma coisa: se eu fizer algo para o Evandro, e amanhã eu precisar, e o Evandro não fizer nada por mim, eu não vou ficar chateado com o Evandro, porque se o Evandro não fizer nada, Deus vai levantar o Léo. Se o Léo não fizer nada, Deus vai levantar o Silas. Se o Silas não fizer nada, Deus vai levantar o pastor Ismael. Se o pastor Ismael não fizer nada, Deus vai levantar alguém. Então o que eu preciso entender, irmãos? Quando eu estou aqui, eu tenho que ficar atento, porque Deus pode me usar para eu ser o bom samaritano na vida do meu próximo. Mas eu preciso entender uma coisa na minha caminhada, que não importa quem é que vai estender as mãos para mim, quem estender as mãos para mim estará sendo apenas um instrumento de Deus, para que Deus possa demonstrar para mim o quanto Ele me ama e importa comigo. Quem está entendendo, diz um glória a Deus essa noite. Provérbios capítulo 4 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Eu quero te pedir essa noite, por favor, guarda teu coração. Guarda teu coração. Pastor, como é que eu vou guardar meu coração? Eu guardo meu coração sabendo o que o salmista disse nos Salmos: elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra. Então eu guardo meu coração. Samuel passou por mim, não fez nada. Natália passou, não falou nada, perguntou nada. O João nem quis saber porque eu não fui hoje na igreja, nem perguntou porque eu estou cabisbaixo, mas o Paulino perguntou para mim. Olha que coisa interessante. Então, ao invés de eu focar em quem não fez, eu olho para quem fez, levanto a mão para o céu e digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor não esqueceu de mim. Irmãos, isso é uma tática para você guardar seu coração. Nós vamos nos frustrar menos,
guardando o nosso coração, sabendo, não importa de onde vem a ajuda, eu sei que de onde ela vier, a origem é Deus. A origem, imagine se aquele homem deitado, meio morto, olha torto para o samaritano e fala assim: não, você não. Você não é possível. Não é possível que ninguém fez nada, que o sacerdote não fez, a vida não fez. Ele ia morrer. Mas Deus levantou um samaritano para poder ajudá-lo. Filipenses 3, 14, 3, versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo diz algo tão interessante. Eu vou ler e vou orar com você. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim, Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, uma coisa eu faço, todo dia, esqueço o que passou e avanço para o que está para acontecer. Esqueço o que passou e avanço para as coisas que estão diante de mim. Esqueço as perdas e avanço para as possíveis vitórias que ainda me esperam. Esqueço quem não me ajudou e avanço celebrando que Deus sempre me ajuda através de uma outra pessoa. Deixo para trás o que já passou. Deixo para trás as frustrações. Para de carregar frustrações com alguém. Para de cobrar demais de alguém que não ajudou. Para de jogar na cara de alguém que não fez nada quando você precisou. Se ninguém fez nada, ninguém, no mínimo, Deus deu força para você levantar sozinho. Então, seja feliz. Tem um crente aqui essa noite comigo. Você já venceu os desafios? Vença essa mágoa também. Vamos largar hoje isso para trás. Há um futuro que nos espera. Quantos livros eu tenho aqui essa noite? Quantos livros eu tenho aqui essa noite? Digam glória a Deus. Posso te fazer um pedido? Seja menos criterioso. Aceite a ajuda do bom samaritano. Pegou ou não pegou? Seja menos o quê? Seja menos criterioso. Tem que ser fulano. Tem que ser minha esposa mesmo. Cria, mas tem que ser, claro, podia ser, claro que podia. Mas se não foi, seja menos criterioso. Deixa Deus usar quem Ele quiser, contando que Ele ajude você. Deixa Deus usar quem Ele quiser, contando que Ele coloque você de pé. Deixa Ele usar quem Ele quiser, contando que você possa avançar. Pastor, eu montei esse negócio, eu tinha tanta expectativa, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, a pessoa que eu mais amo, falou nada. Veio aqui, não falou nada. Fez um elogio. Sabe, pastor? Mas os de fora vieram, elogiaram, o outro veio, elogiou, o outro virou cliente, o outro bateu palma, mas o fulano não falou nada. Irmãos, fulano não falou nada não? Que Deus o abençoe. Pega os que falaram, muito provável, Deus enviou eles para suprir isso. Muito provável está sendo um corvo que Deus mandou. Muito provável está sendo um bom samaritano que foi lá e disse para você, olha, parabéns, tudo que você faz dá certo. Parabéns, que coisa legal, que loja legal, que emprego bom, que empresa boa, que coisa legal, vai dar certo. Você é alguém de sucesso. Irmão, dá glória a Deus e lembra, Deus trouxe a pessoa aqui para me motivar.